Olá pessoal, nesse tópico iremos abordar um pouco sobre noções de fitossanidade, na qual falaremos sobre pragas agrícolas. Lembrando que esse material está disponível no ambiente virtual como material complementar. Os insetos são os mais abundantes de todos os organismos. Cerca de 80% de todas as espécies animais descritas até o momento são insetos, e já foram descritas cerca de 800 mil espécies de insetos, sendo que milhares de espécies são descritas anualmente. Dificilmente se encontra um local na Terra onde não exista pelo menos um tipo de inseto. A única exceção é o mar aberto, onde eles raramente são encontrados. Os insetos exercem funções importantes para nós humanos, como, por exemplo, a polinização. Sem as abelhas, nós não teríamos algumas plantas como o café e o fumo. Nós temos produtos comerciais derivados dos insetos, como o mel, a cera, a seda, laca e corante. E nós temos os insetos entomófagos, que são predadores e parasitoides, que parasitam outros insetos que são prejudiciais às plantas cultivadas. Eles têm importância, como por exemplo, no solo para aeração, fertilização e revolvimento do solo. Nós temos também insetos na medicina, na cirurgia, entre outros. Mas nós temos também insetos que são prejudiciais aos seres humanos, como por exemplo, insetos que atacam plantas cultivadas, insetos que atacam produtos armazenados, como as pragas de madeira, de produtos fabricados e de produtos armazenados. Nós temos insetos que atacam seres humanos, como por exemplo os transmissores de doença, como o mosquito da dengue. Agora nós vamos a algumas definições importantes. A ciência que estuda os insetos é denominada entomologia, que vem do grego entomon, insetos, e logos, estudos. Esse termo foi empregado pela primeira vez por Aristóteles. Os insetos pertencem ao filo Artrópoda. A palavra artrópoda vem do grego artro, que significa articulação, e poda, perna. Então são animais de pernas articuladas. E eles pertencem à classe Insecta, que vem do latim insectum, que significa animal de corpo sulcado ou separado por anéis, ou animal de corpo segmentado. Agora, o que a classe Insecta tem em comum? Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, um par de antenas, um par de mandíbulas, 2 pares de maxila, tórax apresentando 3 pares de patas e geralmente 2 pares de asas, abdômen desprovido de apêndices ambulatórios, ou seja, não tem pernas no abdômen, abertura genital situada próxima à extremidade anal do corpo, e desenvolvimento geralmente por metamorfose, que pode ser completo ou incompleto. Agora vamos dar entrada à entomologia agrícola. Vamos ver alguns conceitos importantes. Organismos pragas são organismos que reduzem a produção da cultura ao atacá-la, e também por serem transmissores de doenças, principalmente viroses, e reduzirem a qualidade dos produtos agrícolas. No conceito convencional, um organismo é considerado praga quando é constatada a sua presença na cultura. Mas, no manejo integrado de praga, o que é o MIP, um organismo só é considerado praga quando causa danos econômicos. Então vamos ao conceito de MIP, que é o manejo integrado de pragas. O manejo integrado de pragas é um sistema que busca preservar e aumentar a mortalidade natural das pragas através dos métodos de controle selecionados através de critérios técnicos, econômicos, ecológicos e sociológicos. E os componentes do MIP são a diagnose, onde nessa etapa nós identificamos de forma simples e correta as pragas e seus inimigos naturais. A tomada de decisão. Nessa etapa, nós tomamos a decisão ou não de utilização de métodos artificiais de controle, que são químicos, biológico aplicado ou comportamental. Essa decisão é baseada em amostragem e em índices de tomada de decisão. Por exemplo, a quantidade de pragas presentes por planta, e a partir desse valor se decide se entra ou não com algum controle artificial. E nós temos a seleção dos métodos de controle. Os métodos devem ser selecionados com base em parâmetros técnicos, ou seja, a eficácia do método, em parâmetros econômicos, ou seja, utilizar um método que gere maior lucro, em parâmetro ecotoxicológico, tem que ser um método que preserve o meio ambiente e a saúde humana, e sociológico, que seja adaptável ao usuário. Agora vamos falar dos tipos de pragas.
Nós podemos classificar as pragas de acordo com a parte da planta que ela ataca. Nós temos a praga direta, que é a praga que ataca diretamente a parte comercializada. Por exemplo, a broca pequena do tomateiro. Nós temos a praga indireta, que ataca uma parte da planta que afeta indiretamente a produção. Por exemplo, a lagarta da soja que causa desfolha em soja. Também podemos classificar as pragas de acordo com a sua importância. Mas antes de nós falarmos dessa classificação, é importante nós entendermos o conceito de nível de dano econômico. O nível de dano econômico corresponde à densidade populacional do organismo praga, na qual ele causa prejuízos de igual valor ao custo de seu controle. Então, normalmente, só se entra com o controle, principalmente químico, quando o prejuízo econômico causado pela praga é igual ao custo do seu controle. Com relação à classificação das pragas, em relação à sua importância, nós podemos falar dos organismos não pragas, que são aqueles que a sua densidade populacional nunca atinge um nível de controle. São a maioria das espécies fitófagas encontradas nos agrossistemas. São espécies que se alimentam de plantas, mas não geram prejuízos que justifiquem o seu controle. Nós temos as pragas ocasionais ou secundárias, que são aquelas que raramente atingem o nível de controle. Por exemplo, ácaros na cultura do café. E nós temos as pragas chaves, que são aqueles que frequentemente ou quase sempre atingem o nível de controle. Essa praga é o ponto chave no estabelecimento de um sistema de manejo de pragas. E ela é a principal praga da cultura. Por exemplo, a lagarta do cartucho no milho. E nós temos as pragas severas, que são pragas que sua população está sempre acima do nível de dano econômico. Por exemplo, formigas saúvas em pastagens. E como consequência do ataque de pragas às plantas, nós podemos citar injúrias, que são lesões ou alterações deletérias causadas nos órgãos ou tecidos das plantas. Por exemplo, lesões em órgãos subterrâneos, desfolha, vetores de doença, sucção de seiva e introdução de toxinas, entre outros. Por último, vamos falar dos métodos de controle que são baseados nos princípios do manejo integrado de pragas. Nós podemos citar o método cultural, que são todas as práticas utilizadas no cultivo das plantas, objetivando o controle das pragas, como por exemplo, rotação de cultura. Nós temos o controle biológico, que é a ação de inimigos naturais na manutenção da densidade das pragas no nível inferior àquele que ocorreria na ausência desses inimigos naturais. Por exemplo, nós podemos citar a preservação de joaninhas, que são inimigos naturais dos pulgões, que são prejudiciais às plantas. Nós temos o controle químico, que são a aplicação de substâncias químicas que causam mortalidade no controle de pragas. Nós temos o controle por comportamento, que consiste no uso de processos que modifiquem o comportamento da praga de tal forma a reduzir a sua população e danos. Por exemplo, o uso de hormônios, feromônio, atraentes, repelentes e macho estéril. Nós temos o método da resistência de plantas, que é o uso de plantas que, devido às suas características genéticas, sofrem menor danos por pragas. E nós temos outros métodos, que são os métodos legislativos, mecânicos, físicos, genéticos, entre outros. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. Lembro a vocês de lerem o material complementar que está disponível no ambiente virtual, onde estarei também à disposição para tirar dúvidas. Um abraço a todos e fiquem com Deus.